Palmas para eles. Acho que eu nunca falei para tanta gente reunida, né? Eu sou tímido, viu? Mas a vontade de lutar, né? A vontade de falar de democracia, a vontade de celebrar que está aqui presente no rosto de todos, me faz ficar mais confiante aqui neste espaço, nesse lugar. E eu poderia falar sobre mim, poderia falar sobre as dificuldades que eu tive em minha vida como leitor, né? Fui leitor graças às bibliotecas públicas, porque não tinha livro em casa. Eu poderia falar sobre as dificuldades que meu pai, minha mãe teve para criar a mim e meus irmãos, para educar, para nos fornecer livros, né? Para que a gente pudesse... Eles compreendiam que as pessoas, que o povo, né, que gente como nós tem fome de comida. A gente sabe que neste momento no Brasil, milhões de pessoas passam fome, mas eles entendiam que todos nós também temos fome de cultura, fome de arte, fome de música, fome de leitura. E eu acalentei durante muitos anos esse desejo de ser escritor, mesmo não encontrando escritores no ambiente onde eu vivia, no bairro onde eu vivia, na minha comunidade, entre meus semelhantes. Meus pais fizeram eu acreditar que eu poderia chegar neste lugar. E com muita paciência, eu cheguei e hoje eu tenho escrito e eu tive o privilégio de escrever uma história que encontrou muitos e muitos leitores. Enquanto eu escrevia, eu não imaginava isso, né? Não imaginava que uma história sobre o interior da Bahia, sobre a Chapada Diamantina, uma história que ainda mostra a ferida da escravidão nos nossos dias, que mostra que ainda há trabalhadores explorados no campo e na cidade, fosse encontrar tantos leitores, e isso me acalenta de uma maneira muito especial. Mas eu vou aproveitar também para falar de um outro leitor, né? Talvez você não saiba, mas o presidente Lula, ele é um grande leitor e é um bom leitor. Nos últimos anos, passamos por um momento muito difícil na nossa vida, nas nossas vidas aqui no Brasil. Vivemos tempos sombrios. O presidente Lula sofreu uma injustiça muito grande, mas ele não foi o único injustiçado. Aquela injustiça era contra todos nós. E eu sei que naqueles dias duros que ele esteve injustiçado, os livros foram a grande companhia do presidente, foram a grande companhia dele. E eu tive o privilégio, no ano passado, lá para o mês de março de 2020, vivíamos um tempo atribulado da pandemia, de receber um telefonema do presidente, dizendo que tinha lido este livro, contando com detalhes a história, dizendo que tinha se reconhecido a vida da sua família, a vida da sua gente nessa história. E isso nos mostra a grandeza deste homem, a grandeza deste político, a grandeza dessa pessoa que tem sensibilidade com a arte, tem sensibilidade com a vida. E é sobre isto que eu quero falar, que os livros, eles podem nos dar mundo, fornecer mundos, pode permitir que nós, leitores, que a gente possa experienciar, viver a vida do outro. Torto Arado termina com uma frase que talvez as pessoas, os leitores que leram, devem lembrar. Termina com uma frase que para mim é uma frase que sintetiza a nossa experiência, a nossa história, essa experiência, essa história brasileira, sobre a terra,
há de viver sempre o mais forte. O mais forte é o povo, o mais forte é o Brasil. E é por isso que a gente vai votar em Lula. E é por isso que somos pela democracia. Viva Lula! Lula é o